Olá a todos e todas, uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente na gravação do Entre Elas sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Hoje nós temos uma convidada que eu tenho a alegria e a honra de conhecer pessoalmente, eu vou apresentá-la logo mais. E hoje eu também estou com a queridíssima Maíra. Querida Maíra, tudo bom? Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com você novamente, Paula, uma querida, uma amiga que nós temos nas redes sociais, principalmente em tempos de pandemia. O que ficou de bom da pandemia foram os laços Exato. eletrônicos que nós fizemos, assim também como a doutora Marina, que eu também gostaria que já cumprimentá-la, conheço também das redes sociais, então fico muito feliz de estarmos hoje conectadas com os nossos ouvintes. Maravilha! Hoje a gente vai ter uma pauta muito especial para falar sobre o sistema interamericano na prática. E vamos então aproveitar para apresentar a nossa querida convidada, a doutora Marina de Almeida Rosa. Ela é advogada e assessora jurídica da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, mestre em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduada em Direito pela Faculdade FMP também do Rio Grande do Sul. Marina, é um prazer enorme estar com você hoje. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Maíra? É um prazer estar com vocês virtualmente. É um prazer estar num espaço de mulheres, não só para mulheres, mas que propulsiona discussões não sobre mulheres entre mulheres, o que é fundamental para a gente no direito internacional e nos direitos humanos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e esse carinho também para falar sobre o nosso querido podcast. E aí a gente quer aproveitar o seu conhecimento teórico e prático sobre o sistema interamericano. E aí a gente estava até antes da gravação já conversando sobre essa questão, né? Falar sobre o sistema interamericano de direitos humanos do Brasil ainda é difícil, infelizmente, né? Encontramos aí muitas barreiras por conta da falta de conhecimento sobre o próprio sistema. A gente queria ouvir de você, querida Marina, o que podemos entender por sistema interamericano de direitos humanos e qual a sua importância para o nosso país, para o Brasil? Então, Paulo, acho que a gente pode conversar primeiro sobre as barreiras, né? O que a gente não sabe tanto sobre o sistema interamericano e o que é esse sistema, qual é o impacto dessas barreiras. O sistema interamericano de proteção de direitos humanos, ele se insere numa lógica de criação de sistemas universais e posteriormente regionais de proteção, como o próprio nome diz, de direitos humanos, que está voltado à proteção e promoção dos direitos de todas as pessoas das Américas, então do Canadá à Argentina, todas as pessoas que estão nesses países, elas têm um sistema internacional para que possa protegê-las, e ele está diretamente vinculado e formalmente vinculado à Organização dos Estados Americanos. Então, a intenção dele é promover e proteger direitos humanos nas Américas a partir de uma série de atividades, uma série de competências relacionadas ao recebimento de casos, ao monitoramento de situação de direitos humanos, à concessão de medidas cautelares, provisórias e de urgência, e é um diálogo constante com os estados. Que tipo de medida elas podem ser adotadas, o que os estados podem fazer para garantir os direitos das pessoas, como a gente pode coagir os estados internacionalmente para que eles adotem políticas públicas, políticas de não violação, para que eles cumpram suas obrigações internacionais. E o que a gente nota hoje, bem, como você estava mencionando, Paula, são barreiras de acesso, de conhecimento, quase de compreensão do Brasil como sistema interamericano. A gente fala do Brasil de lato sensu, né? A gente tem nesse momento, acho que estaríamos todas de acordo, de uma aproximação maior do que existiu quando nós todas estávamos na graduação. Quando nós estávamos na graduação, não se falava em sistema interamericano na sala Não. de aula. Analisar um caso de sistema interamericano num TCC era, nossa, que inovador que vocês estão sendo, super inovadoras. E hoje a gente já fala muito mais. Então, a gente tem, nos últimos anos, se tornou um tema mais fancy no Brasil, mais queridinho dos internacionalistas, dos constitucionalistas e das pessoas que trabalham com direito internacional dos direitos humanos e direitos humanos. Eu, particularmente, acho que a gente tem alguns temas a discutir, por isso é importante a gente ter esse podcast com mulheres, para o público em geral, não são mulheres. Acho que o primeiro tema que a gente vai se deparar é uma dificuldade de linguagem, de idioma. O sistema Uhum. interamericano ele é majoritariamente hispânico,
Ele trabalha com todos os países da região, e a maioria dos países é hispânico, nós temos nós, falando português. Exato. Os excluídos. Os, os que falam outro idioma. Alguns países que falam inglês, principalmente uma grande potência que fala inglês, mas que não tem um vínculo tão forte com esse sistema, porque não aceita os tratados dele, Estados Unidos e o Canadá. E a gente vai ter outros os países do Caribe que pouquíssimos aceitam os tratados, a gente vai ter pouquíssimos países que falam francês. Então, a gente tem primeiro uma dificuldade de idioma, assim, que eu acho que é o que me parece de cara, uma dificuldade, uma barreira de idioma que impede o acesso à leitura no texto original das sentenças, à análise e discussões do que a gente já tem de doutrina hispânica muito mais avançado do que a doutrina brasileira. Segunda questão que me parece é um isolamento, eu ia dizer isolamento, perdão, se soltar um portunhol durante a nossa fala, é um isolamento brasileiro em si dentro da região, é aquela ideia que nós não somos latinos. Não somos latinos, não falamos espanhol, não nos importa, é isso que nós não falamos. E um terceiro elemento é a organização, na minha modesta opinião, jurídica do Estado brasileiro e a posição de potência no Brasil nas Américas quando a gente retira os Estados Unidos. É muito difícil você coagir um país como o Brasil na região, que todos os países dependem economicamente do Brasil, e há uma organização jurídica no Brasil diferente dos outros países, que é uma organização jurídica que criou uma lógica que a gente vai ter dos tratados de direitos humanos com hierarquia supralegal, a nossa jabuticaba jurídica, enquanto nos outros países a gente já tem o reconhecimento de direitos humanos como normas autoaplicáveis com hierarquia constitucional que devem ser aplicadas por todos os juízes, todos os magistrados possíveis, no Brasil a gente não tem. A gente está começando a discutir controle de convencionalidade. A gente começa a falar disso para também dizer por que é importante a gente discutir o sistema interamericano no Brasil. É importante a gente discutir, primeiro, de uma questão macro, de compreensão da região na qual a gente está inserido, e compreender a região na qual a gente está inserido nos ensina uma série de experiências jurídicas, quando a gente está falando de direito, vamos falar de experiências jurídicas, né, de avanço de certos temas nessas regiões. A gente tem países que avançaram muito sobre questões vinculadas ao direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, a direitos de populações indígenas tradicionais. A gente já tem isso mais avançado em outros países, e muito disso é reflexo do sistema interamericano. Então, a relevância do sistema interamericano também é essa. Eu sempre uso o mesmo leading case de relevância. O sistema interamericano é o sistema responsável pela existência da Lei Maria da Penha, a lei mais conhecida no Brasil. Essa é a relevância. É um sistema capaz de alterar estruturas de situação de violências estruturais, de discriminação em todos os países da região, e no Brasil a gente tem um caso muito concreto. Então, é relevante a gente tentar romper com essas barreiras. Eu não digo, vamos todos aprender espanhol. Não. Vamos todos passar a demandar que esse sistema fale mais a nossa língua, porque nós somos o segundo país mais populoso da região, o segundo país com maiores vítimas potenciais de violação de direitos humanos, se a gente considera números. Dos países que podem ir para a Corte, o país que tem mais vítimas potenciais de violação de direitos humanos. Então, vamos pedir que esse sistema fale mais português, vamos discutir mais o que o sistema está fazendo, vamos produzir enquanto academia mais, enquanto Estado, vamos alinhar como órgão que decide, órgão que demanda mais o que esse sistema pode oferecer. E como sociedade civil, vamos seguir acreditando nesse sistema. Eu sei que ele tem seus déficits, e a gente vai acabar conversando sobre eles, mas é quase uma bandeira de vamos apostar mais nesse sistema. Maravilha! Eu acho que uma Sim. reflexão enorme, né, Maíra? Com certeza, e quando a Marina estava falando, eu percebi o quanto eu não vi, na verdade, durante a graduação. Não estudei o sistema interamericano durante a graduação, né? As disciplinas internacionalistas, elas são relegadas ao final do curso ou quando a gente já está formado. Então, quando a gente se desperta, nós internacionalistas, a gente tem uma peculiaridade que a gente desperta ou no começo do curso, no meio ou no final, mas por nós mesmos, porque a gente não vê na faculdade. Então, são as questões das cortes, simulações, pesquisas, PROBIC, FAPEMIG, são os projetos que a gente tem
dentro do nosso sistema educacional superior, que acaba despertando muito mais por nós, né? E eu acho interessante, Marina, na sua fala, quando você disse a respeito de que no Brasil a gente conhece mais a Lei Maria da Penha, tem os prós e os contras, né? O contra é que não pode se reduzir a isso. Os prós é que, de fato, mostrou que existe resultado, né, na movimentação da corte, né, na força da sentença, e falando também a questão sobre os órgãos da nossa querida OEA, o que você pode dizer para nós sobre a comissão? Se de fato é uma triagem ou se de fato ela tem um papel com força, né, antes de mandar para a corte, né? Ela tem esse papel de iniciar as comunicações, essas recomendações dela, o que você pode trazer para nós, assim, de efetividades ou desafios, Marina? Então, sempre que eu falo da comissão, eu sempre faço um disclaimer, né? Eu sou funcionária da comissão, eu não represento a opinião da comissão. Sempre importante a gente deixar isso bem claro. 7 comissionados representam a opinião da comissão, a gente palpita por aí sobre temas de investigação, de prática, e é sempre bom ter esses espaços no Brasil onde a gente possa conversar mais. Eu acho que o diálogo entre os funcionários da comissão, a academia, a sociedade civil, o Estado brasileiro é fundamental para que a gente possa entender o que a comissão faz, o que a comissão não faz, de jeito nenhum, e o que a comissão poderia fazer. Senão a gente vai acabar dizendo, não, a comissão é isso. Me parece do que o livro que eu li, não sei qual idioma, que a comissão é isso. O que a comissão é? Como funcionário da comissão, eu vou dizer para vocês que a comissão é o principal órgão de proteção de direitos humanos das Américas. Não eu estou dizendo, está previsto na Carta do OEA. Então, a comissão, ela foi o primeiro órgão criado, né, do sistema interamericano, ela tem o objetivo de proteger e promover direitos humanos. Como é que ela faz isso? Ela faz isso, eu costumo dizer, por 3 linhas de frente. A Secretaria Executiva de Monitoramento e Cooperação Técnica e Políticas Públicas, que vai monitorar diariamente a situação de direitos humanos em cada um desses países, para temas gerais. No Brasil está havendo abuso da violência policial. Então, vai se analisar isso diariamente. Como isso é feito? A partir de notícias, a partir de diálogo com a sociedade civil, a partir de diálogo com a academia, a partir de diálogo com os estados, diálogo constante. O que mais que eles fazem? Cursos de capacitação. Se vocês entrarem no site da comissão, tem vários mocks de cursos de autodidata, onde tem vários temas. A gente faz também capacitações para os agentes estatais, para que eles possam implementar as nossas recomendações. A gente faz capacitações com a sociedade civil. Eu mesmo já participei de capacitações dos 2 lados. Então, a gente faz capacitações, e aí, o que mais a comissão faz? Segunda porta, medidas cautelares. A comissão pode conferir medidas cautelares em situação de gravidade e urgência para evitar risco de dano irreparável à vida ou à integridade. Então, a comissão recomenda que os estados adotem determinadas posturas para não violar o direito à vida e à integridade das pessoas. Isso, por exemplo, no Brasil, foi feito durante a pandemia. A comissão recomendou uma série de medidas cautelares, principalmente vinculadas aos povos indígenas que não estavam tendo acesso aos tratamentos anti-Covid, para que o governo brasileiro adotasse. E essas medidas são utilizadas pelo STF quando o STF determina a realização e a prestação de serviço de saúde a essas populações. E, por último, a gente tem o ponto principal da pergunta da Maíra, que é o sistema de petições, casos que é o meu sistema favorito. Com todo respeito aos outros, é o sistema que me apaixona mais. O sistema de petições e casos, ele é criado pela prática da comissão. Ele não estava previsto no regulamento da OEA, nem no regulamento da comissão, e os comissionados, mais ou menos nos anos 1950 e pouquinhos, 52, 3, resolveram de ofício começar a receber denúncias de violação de direitos humanos, porque só monitorar a situação na região não estava sendo suficiente. Com isso, a gente desenvolveu o que, na minha opinião, hoje é a competência mais famosa da comissão. Quando a gente fala de sistema interamericano, a gente quer saber de casos, saber de denúncia, casos concretos de violação de direitos humanos. Então, o que é esse sistema? O sistema de petições e casos, ele garante que uma pessoa, e a gente precisa ter uma pessoa determinada ou determinável, pessoa ou grupo, que tenha sido vítima de violação de direitos humanos em qualquer um dos países da região americana e que tenha tentado demandar no Poder Judiciário interno, mas não tenha recebido uma resposta concreta, e
tem esgotado os recursos internos, apresente uma denúncia de violação de direitos humanos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que é isso na prática? Você vai apresentar a situação de violação de direitos humanos e a comissão vai analisar para determinar se o Estado violou ou não violou direitos humanos e vai determinar uma série de medidas de reparação. Medidas de indenização, medidas de não repetição, determinar que o Estado investigue os fatos. Na hipótese de a comissão ditar as medidas, os Estados não adotarem, a comissão pode demandar o caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente, da comissão, a gente gosta de dizer que elas estão iguais, na mesma hierarquia, não é uma em cima e uma embaixo, uma comunicação horizontal. A Corte não vai ter caso se a comissão não apresentar, pelo menos não tem até agora. Os estados teriam a possibilidade de demandar, mas isso não aconteceu ainda, porque todo o processo para chegar na Corte tem que passar pela comissão, é impossível chegar na Corte direto. O que isso vai significar na prática, a nível de procedimento, até para a gente falar como isso é efetivo ou não, estados implementam ou não. As denúncias são apresentadas, a gente vai ter alguns requisitos para ela, como a competência, os estados têm que ser parte da UE. Eu não posso demandar a França na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas posso demandar o Brasil, posso demandar os Estados Unidos, eu posso demandar a Argentina. Eles têm que ter uma competência em razão do tempo, a gente tem que ver quando os estados aderiram às obrigações internacionais. Em relação à matéria, tem que ser uma matéria já examinada ou prevista nesses tratados expressamente, como, por exemplo, o direito à vida, ou que a jurisprudência já tenha avançado. Por exemplo, hoje a gente reconhece o direito à água, mas ele não está previsto expressamente em nenhum tratado. Então, a gente tem que ver o que a jurisprudência já disse, o que os tratados também dialogam. E tem que ser uma violação cometida por agentes estatais, ou, como no caso da Maria da Penha, que é um excelente exemplo, que seja cometida por privados e que o Estado tinha possibilidade de evitar aquela situação, que ele conhecia da situação. Para isso, você vai contar a sua história, a comissão vai analisar se esgotaram os recursos internos ou não, se é um caso de exceção, e começa um procedimento interno, que começa com o setor de estudo inicial, que vai fazer uma análise prévia do caso, vai analisar se cumpre formalmente requisitos. No caso de cumprir, a gente vai abrir trâmite para o caso, o Estado vai ser notificado e vai contestar. Depois que o Estado contesta, vai ser o exame de admissibilidade. Se esses requisitos formais eles estão cumpridos e se a história narrada, e a gente está falando de história narrada, porque a gente ainda não está avaliando prova, se a história narrada, ela pode representar uma violação de direitos humanos. Eu sempre dou exemplos de entendendo-se que sim. Entendendo que tudo tá ok, aí o caso vai para a fase de mérito. Na fase de mérito é onde a gente vai analisar as provas. A gente vai analisar se a história contada pelas provas apresentadas pela defesa do Estado é um caso de violação de direitos humanos, sim ou não. Entendendo-se que sim, a comissão aprova um relatório de mérito que é comunicado ao Estado e à parte, à representação das vítimas ou à própria vítima, se ela representa ela mesma, e a comissão faz uma série de medidas, de uma série de recomendações para os Estados. Garantir saúde para os familiares, garantir saúde física, psicológica para as vítimas, reparar indenizando, mudar legislação, alterar a política pública. Nesse momento é que a gente começa a discutir mais se as medidas ditadas pela comissão são efetivas ou não. E aí é bom a gente pensar que existem diferentes países e diferentes posições em relação à comissão. Alguns países já adotam a perspectiva de que as decisões da comissão são obrigatórias, como é o caso da Argentina. Outros países, como é o caso do Brasil, ora vão dizer que são obrigatórias, ora vão dizer que não são obrigatórias, não vão ficar nessa... Às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer, depende do que vocês disserem. Mas há um alto número de adesão por parte dos estados, porque a gente tem que pensar que os casos que vão para a corte são um número muito pequeno de todos os casos que a gente analisa. A gente fica pensando, não, mandaram muitos casos para a corte. Mandaram, mas tem muitos mais que os estados estão implementando. E esses casos, eles são sigilosos até que o estado tenha implementado tudo, ou que ele nos diga, não vamos implementar mais nada. E aí a gente manda para a corte. Então, há uma adesão muito grande aí no caso específico do Brasil. Eu vou mencionar, fazer menção de novo, a Maria da Penha. A Maria da Penha é um caso que não foi enviado para a corte, que ela tem a lei da Maria da Penha por uma decisão da comissão. E eu também vou mencionar
O caso do José Pereira, que é um caso não tão popular como o caso da Maria da Penha, mas é um caso que se resolve na comissão por uma solução amistosa e que cria toda a política nacional de combate ao trabalho escravo. Então, a gente tem essa possibilidade. A gente teve recentemente a publicação por cumprimento completo do Brasil do caso da Margarida Alves, que é um caso de uma mulher defensora de direitos humanos que foi assassinada, e o Brasil cumpriu. Então, tem uma maleabilidade, os estados objetivamente têm adotado. O que vai acontecer é que existem estados que cumprem mais as recomendações da comissão, estados que cumprem menos as recomendações da comissão. Então, vai ser uma coisa tipo, o Brasil, depende, Argentina, Maria. Não, a gente ainda tem um grau de cumprimento alto. Colômbia, também. México, também. Brasil, nem sempre. Chile, não. Então, depende muito de que estado a gente está falando. Excelente, Marina. Acho que essa fala ela é que traz muita reflexão, porque traz a questão prática de como funciona o sistema de petições e casos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao mesmo tempo essa vivência aí do como funciona na prática em relação aos estados, né? Porque justamente o que a gente está falando sobre o sistema interamericano é violações de direitos humanos em relação a um determinado estado ou estados, e às vezes as pessoas se esquecem disso, né? A Comissão Interamericana não vai investigar fulano, etc., né? Isso não é o papel da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, pensando nessa perspectiva do que você trouxe, desde a primeira pergunta que a gente fez, agora na segunda, e você já falou de dois casos, né? O Brasil já, infelizmente, já foi responsabilizado em diversos casos por violações de direitos humanos. Digo infelizmente porque significa que há aí diversas violações que aconteceram e, infelizmente, seguem acontecendo no país, né, por ação ou por omissão. Além desses dois que você mencionou, quais outros você destacaria em relação ao Estado brasileiro? Por quê? Qual que é o impacto desses casos? Então, Paula, essa questão, ela é muito interessante, né? Porque a gente tem eu vou falar mais dos casos na corte, porque são os casos que a gente está autorizados a comentar como funcionário da comissão, a gente não pode falar de casos em andamento, casos que ainda não têm decisão final, porque as decisões não são públicas. O Brasil é um país bem interessante. Ele não tem muitos casos, ele tem só 11, quando a gente compara com os 40, 60 que a Colômbia e o Peru têm. Mas desses 11 de condenação, tem uma absolução, ele é muito inovador, ele é o primeiro em muitos. E é esse ponto que eu acho que é fundamental destacar. E aí, quando a gente destaca casos em relação a outros, a gente não está diminuindo a gravidade de alguns casos em relação aos outros. Todos os casos são graves, todas as vítimas e seus familiares sofrem e sofreram muito, porque não é uma simples sentença internacional que vai reparar a dor, geralmente nos casos de Brasil, de um familiar perdido, de um familiar que foi submetido a uma grave violação de direitos humanos. Mas quando a gente fala tecnicamente de direito internacional de direitos humanos e de direito internacional também, tem casos do Brasil que me chamam mais atenção, porque eu acho que eles são pioneiros, não só nas Américas, mas em todos os tribunais internacionais. O primeiro deles, sem dúvida, é o Ximenes Lopes. O Ximenes Lopes contra o Brasil é um caso de 2006, a sentença foi cumprida este ano. ênfase nisso. Há um longuíssimo tempo, se entende que, claro, existem medidas que são estruturais que vão tomar muito tempo, mas é um longo tempo. Por que ele é relevante? Porque ele é o primeiro caso da COMET e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que tratam sobre os direitos das pessoas com deficiência. Ele inspira uma jurisprudência mais progressista no sistema europeu de direitos humanos, que tinha e ainda tem, às vezes, uma perspectiva mais manicomial de pessoas com deficiência mental, e o sistema interamericano é mais antimanicomial, então tem uma interlocução interessante. Então, esse é o primeiro que eu destacaria. O segundo que eu destacaria é o caso da Fazenda Brasil Verde, Consa Brasil. Esse caso é extremamente relevante. Eu tô dando saltos, assim, de casos em ordem só. Não falei do Acha, não falei do Garibaldi, não falei do Gomes Lund, não falei do Herzog, que chegou direto na Fazenda. Por que a Fazenda? Porque é o primeiro caso de trabalho escravo da região. Primeiro e único até agora. Nenhum outro foi enviado para a corte. Nenhum outro. É o Brasil que tem problema de trabalho escravo na região. Problema endêmico de trabalho escravo. Ele é extremamente importante porque ele vai orientar, justamente utilizando o que já a comissão tinha desenvolvido no caso de José Pereira, a jurisprudência regional sobre proibição de trabalho escravo. Então, a gente analisa
formas análogas à escravidão, a escravidão contemporânea, e ela vai determinar uma série de medidas de reparação que vão servir também para os outros estados em tempo de controle de convencionalidade. E o último que eu mencionaria, e aí selecionando direitinho, assim, é a fábrica de fogos. Não menciona a Massa Barbosa, mas menciona a fábrica de fogos. Por quê? Porque o caso da fábrica de fogos, ele tem permitido hoje o desenvolvimento da jurisprudência sobre interseccionalidade na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele é uma mudança de paradigma sobre análise de discriminação interseccional, discriminação em razão da raça, discriminação em relação ao gênero, discriminação em relação da pobreza. Ele é fundamental para a gente poder avançar em outros temas. Então, na minha opinião, assim, impacto, quais eu gosto mais, quais eu gosto menos. São esses 3, são paradigmas do sistema interamericano e são casos do Brasil. Nossa, muito interessante. Eu percebo aqui, Paula e Marina, como a partir de casos que a gente pode até dizer, infelizmente, né, o Brasil foi punido, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer uma mudança de paradigmas, uma mudança de pensamento, ou até mesmo de postura dentro do cenário do direito internacional e dos direitos humanos. Então, acho importante a gente trabalhar com esse pensamento de que como um sistema é feito por pessoas, e nós que fazemos parte de um grupo bem específico, né, mulheres, juristas, né, que atuamos nessa área internacionalista, de vez em quando a gente encontra alguns percalços no caminho, para não dizer de vez em sempre, mas eu queria dizer aqui, perguntar para a Marina, o que você pode falar para os nossos ouvintes, assim, aqueles que queiram atuar nessa área internacionalista, caminhos dentro dessa perspectiva, e falar um pouco de você. Conta para a gente como você alcançou até chegar na comissão, né, um trabalho de advogada internacionalista, como é que foi sua trajetória na graduação? Então, essa é uma pergunta boa, e eu sempre começo dando a mesma resposta. O que eu diria para quem nos escuta, para quem nos vê? Calma. Antes de qualquer coisa, calma. Calma ao longo de toda a trajetória. Calma e domínio de conteúdos. Eu, particularmente, fui para o direito internacional achando que eu ia fugir do direito interno. Eis que eu chego na Comissão Interamericana e o meu trabalho é ser a pessoa responsável pelos casos do Brasil. Eu tenho que dominar o direito interno. Então, você não vai trabalhar com direito internacional dominando exclusivamente todos os tratados do mundo mundial ou toda a jurisprudência da Corte Interamericana na ponta da língua. Você tem que entender o direito interno, você tem que entender os contextos. Então, a nível de preparação, prepare-se. Assim, como é que foi para mim, a minha trajetória? Eu sou do Rio Grande do Sul. E eu sempre enfatizo isso, não porque o Sul é meu país, muito, muito longe disso, nada disso. Mas porque quando a gente está fora de certos círculos geográficos no Brasil, principalmente o eixo Rio-São Paulo, eu me refiro às capitais, a gente tem uma série de dificuldades a mais impostas. As maiores organizações de direitos humanos no país estão nessas 2 cidades. Se cria uma ideia de que o mero fato de você estar no eixo Rio-São Paulo faz você um estudante que esteve nas melhores universidades do país, que nem sempre, de fato, ocorre. Então, eu tinha uma dificuldade na graduação, que era como colocar o meu interesse em direito internacional, em direitos humanos em prática. Em Porto Alegre, nós não tínhamos organizações de direitos humanos mais ativas e que atuassem a nível internacional. Então, a minha estratégia como estudante foi, como a professora Mayra comentou no início, pesquisa em direito internacional desde o início da graduação. E nós, internacionalistas, sofremos desse mal. Então, minha primeira relação foi pelo direito constitucional, que eu acho que é a relação de todos nós. Eu gosto de direito constitucional, direitos fundamentais, algo público, discussões sobre o que é o Estado. Foi assim. Depois disso, a minha universidade era um espaço que investia muito, literalmente, investia financeiramente em moot courts, as competições de direito simulado, e nas simulações das Nações Unidas. Então, a universidade financiava as nossas delegações. Eu participei com o apoio da minha universidade da IAMUT 3 vezes. Uma das vezes nós chegamos à final, e nas outras vezes, na primeira vez a gente chegou à semifinal, e em uma das vezes a gente chegou à rodada final. Eu participei de competições na Argentina, que nós tivemos o privilégio de ganhar as competições. Eu participei de competições na Espanha, tudo isso com auxílio financeiro, psicológico, técnico da universidade, o que só era possível por isso. Eu participava das simulações de ONU, também com auxílio da universidade, o que muda muito a lógica e quem pode participar desses eventos.
A minha trajetória, ela mescla um pouco a perspectiva de academia e uma perspectiva prática. Eu comecei, tecnicamente, em Direitos Humanos, Direito Internacional na academia, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, e ao longo dessas trajetórias eu comecei a trabalhar em algumas atividades. Quando eu estava no mestrado, por exemplo, eu fazia parte do Núcleo de Direitos Humanos, nós trabalhávamos com povos indígenas, nós solicitamos a medida cautelar dos Guarani Kaiowá, e a medida foi concedida. Quando depois eu me tornei professora de Direito Internacional, porque antes eu tinha uma trajetória de assessoria em tribunais, Tribunal de Segunda Instância no Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, sempre com temas vinculados ao direito público, direito penal, direito dos direitos humanos. Depois eu trabalhei com advocacia privada em direito tributário, tributação internacional em alguns aspectos, e direito internacional privado. Eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu passei a coordenar um núcleo, que a gente pode falar no direito em clínica, uma clínica de migrações, onde a gente fazia a acolhida dos migrantes, das pessoas migrantes no Rio Grande do Sul, que chegavam por outros locais, né, do país, e elas acabavam no frio gaúcho no inverno. Não tinha uma dificuldade de cara de questões geográficas, climáticas, né? Mas a gente também tinha toda a regularização migratória dessas pessoas, e a gente começou a participar do projeto de reassentamento, reubicação dos migrantes pelo governo federal. Além disso, a gente iniciou, que para mim era muito interessante, um projeto de empoderamento de mulheres migrantes a partir do desenvolvimento de habilidades laborais no Brasil. Como era uma universidade privada que tinha vários cursos, a gente conseguia fazer cursos de qualificação com certificado brasileiro, que é muito difícil você estar chegando em outro país e você ter o seu certificado do seu país. Então, elas já passavam a ter um selo de uma universidade local para poder auxiliar. Nisso, eu apliquei a vida inteira para trabalhar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. À época, a comissão só tinha estágios presenciais, eu não tinha condições financeiras de me mudar para Washington. É uma cidade objetivamente cara, é cara, e o estágio é voluntário na comissão. E eu acho que depois de muito aplicar, eles viram meu nome, e eu participei de um processo seletivo para a consultoria, para ser advogada da comissão, e eu fui selecionada. Desde então, eu já trabalhei em admissibilidade na comissão, tá, porque a gente mencionava, e hoje eu trabalho como advogada da equipe de caso. A gente faz e contribui para os relatórios de mérito e apresenta os casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, voltando ao princípio, eu diria calma, insiste, quer trabalhar com direito internacional, vai assim, ó, tenha foco. É longo, literalmente não é fácil, porque o direito internacional, per se, como a prof. Maída estava mencionando, é um ramo muito seletivo, muito elitista, mas há espaços, é possível e acontece. Excelente, Marina. Acho que se deixasse, né, Paula, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando com a Marina, não só pela experiência dela, mas também para ouvir mais, né, sobre essa prática dos direitos humanos, que infelizmente a gente ainda encontra muitas barreiras, né? Falar de direitos humanos no Brasil é quase que falar de uma coisa feia. A gente precisa mudar um pouco também essa perspectiva, né? Estudar e perceber que está presente nas nossas vidas, né? Então, acho que hoje está sendo um presente, né, para os nossos ouvintes e para nós, ouvir a professora Marina trazendo essas questões sobre a prática, sobre a vida dela, para a gente trazer também um olhar de esperança, né? Acaba que todo podcast a gente termina com um olhar, assim, esperançoso, porque, de fato, o caminho é longo, mas se é o caminho que a gente gosta, né, a gente acaba desfrutando, né, do processo, né, Paula? Exato. Eu acho que a maneira de estudo é calma e não desvirtuar do caminho, né? O seu caminho é esse. E é engraçado, né? A gente está pensando sobre essas questões e quanto que a gente aprende, a professora e professora é aquele que sempre escolheu ser aluno, né, para sempre. Então, aprender com a Marina hoje foi muito importante e, além de tudo, né, trazer essa perspectiva prática e também, né, esse incentivo, porque tem muitas pessoas que gostam, querem, mas às vezes querem desistir do meio do caminho porque não tem aquele, né, aquele empenho, aquele impulso, né, de vou fazer. Tem um empenho, mas não tem um impulso. Calma, como diz a Marina, calma, né? A vida é assim, é altos e baixos, mas é o que nos move, é o que a gente tem que
seguir. Essa é a realidade. Então, a Marina foi um encontro, assim, para mim, muito especial. Primeiro que eu te conheço pessoalmente, sei do seu trabalho profissional, da pessoa que você é, e eu acho que o nosso podcast mostrou justamente isso, né? A profissional Marina é a pessoa Marina, que é o que a gente gosta de ver. Isso é uma inspiração também para quem está nos ouvindo, depois está nos assistindo no YouTube e pensa na carreira, saber que existe, né, essa questão da construção, que a Marina chegou aí, mas a Marina tem toda uma trajetória, como cada um de nós tem uma trajetória específica, que é, né, com trancos e barrancos, com desafios, mas se é aquilo que te move, como disse a professora Maíra, não tem por que desviar desse caminho. Então, eu só queria agradecer novamente pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é super corrido, super curto. Agradecer pela sua disponibilidade e agradecer também pelo trabalho magnífico que você faz em prol dos direitos humanos. Muito obrigada. Não, Paula e Maíra, eu que agradeço. É um prazer, como eu disse, ao princípio é um prazer estar em um espaço de mulheres, que não somos obrigadas a falar sobre mulheres, tá? Que somos livres para falar nossos temas de especialidade. Acho que já passou do momento de nós termos espaços como os de vocês, qualificados em direito internacional dos direitos humanos, liderados por mulheres. O direito internacional é uma área muito machista, muito elitista e muito branca. É importante a gente ter esses espaços. Eu agradeço imensamente, como vocês notaram, eu gosto de falar sem parar, então é sempre um prazer. A gente também. A gente estamos bem, então. Não à toa é um podcast. Então, além disso, claro, me colocar à disposição sempre para vocês, para o podcast, para o projeto. Contem comigo como uma aliada dentro do direito internacional, dentro de organismos internacionais e no caminho longuíssimo que nós, mulheres, enfrentamos no direito internacional para termos calma, para nos mantermos e para os nossos ouvintes também. Seguimos conversando, seguimos mandando informações, nos comunicando e tentando fortalecer esse direito internacional com mais pluralidade, mais mulheres, mais raça, mais gênero, mais representatividade. Obrigada para vocês, por vocês, pelo projeto de vocês. É um prazer imenso dividir uns minutinhos com vocês. Muito obrigada, Marina. Foi um prazer imenso receber você aqui, te conhecer, mesmo que virtualmente. E espero que um dia a gente possa fazer, né, Paula, num grande salão, um encontro. Em Minas, por favor, em Com Minas. muito pão de Em queijo. Queijo. Eu sempre espero todos em Minas. É o melhor lugar, não porque é o meu país, Minas Gerais, mas eu espero todas Meu pai. vocês aqui. E foi um prazer mais uma vez, gente. Um beijo. Um Se beijo. cuidem. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Peraí, tem que fazer stop recording ou o que eu faço? Pause. Não, stop.